My baby is so. Oi gurias, tudo bem? Estou de volta e hoje com mais um vídeo da nossa série de vídeos para quem tem olho pequeno, pálpebra gordinha e pálpebra caída. Hoje vim ensinar para vocês não só esta maquiagem que dá para ir numa festa, que é uma maquiagem que destaca muito o olho, mas sim vim ensinar principalmente técnicas para ti que tem esse tipo de olho que é igual ao meu, a destacar esse olho. Tu não vai precisar fazer essa maquiagem somente nesses tons, somente nesse estilo mais festa, tão escuro assim. Sim, tu vai poder utilizar várias dicas e vários pontos que eu vou te ensinar aqui para fazer uma maquiagem dia a dia. E sim, coisas que vão realçar e vão te ajudar na hora de maquiar o teu olho, que é assim, ou, se tu é maquiadora também, os olhos das tuas clientes. Então fica ligadinho, já pega o papel e a caneta porque tu vai ter muita coisa para anotar nesse vídeo. Aproveitando que já tá começando esse vídeo, já dá teu like, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para que tu receba a notificação de todos os meus vídeos novos. Te prepara porque eu tô gravando muito vídeo aqui pro canal, estou super dedicada. E também se tu não me conhece, tá me conhecendo agora, ou se ainda não me segue lá no Instagram, corre pra lá, @BriCardossoMake, porque lá também tá rolando muita dica, muita aula e também pra gente ficar mais pertinho lá, né? Porque lá a gente conversa nos stories, eu conto pra vocês o meu dia a dia. Agora vamos parar de blá 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 e vamos para o vídeo onde eu te ensino a destacar um olho com pálpebra gordinha, pálpebra caída e olho pequeno. Vamos lá? Vamos começar então. Vou começar aqui com o corretivo do tom da minha pele. Esse aqui é o Canelli da Maquiê. E vou aplicar nas minhas duas pálpebras. Pra quê? Esse corretivo já vai servir como primer. Ele já vai fixar mais a sombra e ao mesmo tempo ele vai já iluminar o olho, né? Vocês conseguem ver que o outro olho já tá mais escurinho por conta de não ter nada aplicado nele antes da sombra. Então a gente aplica o corretivo e ele já vai fazer essas duas coisinhas. Faço a aplicação com pincel e agora eu vou espalhar com a esponjinha e também tirar o excesso. Eu gosto de fazer uma camada fina de corretivo para que ele não acumule nas nossas dobrinhas e também na hora da gente aplicar a sombra também não vai dar esse aspecto de sombra acumulada. Então eu venho com um guardanapinho limpinho, tiro o excesso que fica na esponjinha e vou dando batidinhas. Assim a esponja tira todo o excesso do corretivo. Sempre com batidinhas porque eu não quero tirar a cobertura e sim quero só tirar o excesso. Agora sim, a primeira coisa que a gente vai fazer é conhecer esse olho. Gurias, meu olho tem pálpebra gordinha e pálpebra mais caidinha e a gente precisa conhecer as proporções do nosso olho para que a gente saiba o que a gente quer destacar e o que a gente quer disfarçar. Aqui o meu olho, eu vou tentar olhar bem retinho pro lado da câmera aqui para mostrar para vocês. Meu olho, quando ele tá retinho, vocês conseguem ver que esse aqui é um pouquinho mais caidinho do que esse. Eu tenho essa pálpebra aqui, ó. Pálpebra fixa, pálpebra móvel e côncavo. Vocês conseguem ver que aqui no côncavo tem uma pelezinha que cai por cima da pálpebra móvel? Então, isso é um olho caidinho. Pálpebra gordinha, o que é? É aquela pálpebra que essa parte aqui, ó, é bem gordinha e também se destaca por cima da pálpebra móvel. Nesse tipo de olho, a gente precisa disfarçar esse detalhe do cantinho externo e destacar o cantinho interno para que a gente possa realçar ainda mais. Se fosse um olho oriental, como que a gente faz para destacar um olho oriental? Um olho oriental é aquele olho retinho, ele não tem o côncavo desenhado, então a gente desenha um côncavo nele para destacar esse olho. Um olho pequeno, como que a gente faz para destacar, para disfarçar que o olho é pequeno e deixar ele maior? A gente sobe um pouquinho mais a sombra para esse olho parecer maior e faz aquele esfumado na parte inferior dos olhos que vai aumentar muito mais. Então cada olho tem uma técnica que vai ajudar a disfarçar as imperfeições, se é assim que a gente pode dizer, né, as coisas que incomodam a gente e que também vão nos ajudar a destacar esse olho. E como eu sempre digo, isso não quer dizer que tu não pode usar alguma técnica específica no teu olho, que não vai ficar legal, enfim, a gente tem que se gostar, né? Então se tem alguma técnica que tu gosta muito, mesmo que não seja aquela técnica que pode realçar ainda mais teu olho,
faz, se joga. Eu acho que a gente tem que fazer o que a gente gosta, a gente não pode se apegar a tantos detalhes assim. Eu tô aqui para ensinar vocês tudo que eu aprendi ao longo do tempo, maquiando meu olho também, né? Que é um olho de pálpebra caidinha, mais gordinha. Muitas clientes vêm com aquele assunto: Pri, por favor, destaca meu olho é pequeno, meu olho é caído, o meu olho tem pálpebra gordinha, não aparece a maquiagem. E vocês sempre bombam de perguntas por aqui. Então vamos com mais uma técnica para destacar esse tipo de olho. Inclusive, se vocês tiverem mais dúvidas, tiver algum tipo de olho que vocês querem aprender, coloquem aqui nos comentários que eu com certeza vou responder todas vocês. E também quero fazer mais vídeos com técnicas diferentes, então vocês vão me ajudar muito lotando aqui de comentários e me dando mais dicas. Então agora vamos para a técnica em si. Então o cantinho externo, essa parte aqui que é mais caidinha, a gente vai levantar, a gente vai disfarçar, e esse cantinho interno aqui a gente vai destacar. Como que a gente vai fazer isso? O que eu vou fazer para vocês? Vou maquiar este olho primeiro, para vocês verem a diferença que faz, e depois eu vou explicar tudo no outro olho. I try to be cool and you say we shouldn't do that. For you, all the time, on my mind, just forget it. You know why? Cause you're mine, let me get it. Don't know why, I don't mind, won't regret it. Girl, you make me feel right. You got me saying stupid shit like dummies. You got me wrapped up on my insides. My baby is always late, a day early to the party, but that's okay. She's on my bed playing video games. I'm watching her over my shoulder, still lying here wide awake. She rolls over and steals all of the sheets. She don't care, she won't lose no sleep. Now can you just move over? I can't really understand, but god damn, I can't get enough. Agora, com o olho pronto, eu consigo mostrar pra vocês a diferença de um olho com uma maquiagem que levanta o olhar, que destaca o que tem que ser destacado e que disfarça o que tem que ser disfarçado. Esse aqui é um olho pra cima, um olho subido, um olho levantado. E esse aqui é o meu olho, que é um pouco mais caidinho, que tem a pálpebra mais caída. Então olha a diferença de um olho de outro. Eu tenho a impressão aqui olhando no espelho que parece que eu tô erguendo essa sobrancelha, esticando esse olho e baixando esse. E na verdade não. Na verdade é a maquiagem que faz essa mágica de levantar, de disfarçar, de aumentar. Então agora eu vou ensinar pra vocês, neste lado, toda a técnica que eu utilizei pra fazer esse olho. Na verdade, são pequenas coisas que se a gente fizer, a gente vai conseguir destacar o nosso olho. Tu não precisa aprender em si essa maquiagem, não quer dizer que tu precisa usar essas cores, não quer dizer que tu precisa fazer uma maquiagem mais festa, mais forte como essa que eu fiz, mas tu aprender cada pontinho que eu vou ensinar aqui pra disfarçar e destacar esse olho, eu tenho certeza que tu nunca mais vai ter problema em maquiar teu olho, em conseguir deixar ele maior, mais bonito e realçado. Então qual vai ser a primeira coisa que eu vou fazer? Para eu esconder essa partezinha que tá caidinha por cima da outra, eu preciso dar profundidade. Dando profundidade, a gente vai conseguir disfarçar. O que é dar profundidade? É escurecer. Todas as regiões que a gente vai clarear e iluminar vão se destacar mais e todas as regiões que a gente escurecer vão ser disfarçadas, né? Elas vão ficar mais escondidinhas. Então, quando eu escondo, quando eu escureço esse cantinho externo, essa partezinha caída vai praticamente sumir, não vai dar destaque, ela vai ficar camuflada ali no meio da sombra mais escura. Então a gente começa por aí. Como que eu faço para construir um degradê de uma sombra escura?
eu vou começar com um tom de sombra um pouquinho mais claro e aos pouquinhos a gente vai escurecendo. É muito importante para a gente conseguir construir esse degradê que tenha essa sombra clarinha e a sombra intermediária ao redor de toda a sombra escura. Então eu vou ensinar para vocês a como fazer isso agora. Vou deixar um guardanapo limpinho aqui para me limpar os pincéis. O primeiro pincel que eu vou utilizar, esse aqui é da Dye Makeup, o 0141, que é um pincel pequeno e bem macio. Isso é importante. Pincéis que vão se adequar ao tamanho do teu olho. Se tem um olho pequeno com pouco espaço, é interessante ter um pincel menor para que tu consiga esfumar e aplicar a sombra sem ela se expandir demais. Pincéis muito grandes podem atrapalhar nessa hora. A gente vai utilizar pincéis maiores sim, mas para outras coisas, não para aplicar sombra e para esfumar regiões pequenas. Vou vir aqui com a minha paleta do James Charles da Morphe e vou utilizar esse tom de rosa aqui mais claro, mais rosa envelhecido. É uma sombra clara e ao mesmo tempo que aparece, então a gente consegue construir com facilidade um degradê do esfumado. Vou pegar essa sombra no topo do meu pincel e vou começar a fazer a aplicação. Coisas importantes, o corretivo tá aqui na minha pálpebra e ele também tá servindo de primer. Se eu aplicar muita sombra por cima de sombra, ele não vai segurar, não vai fixar essa sombra e não vai pigmentar ela, então eu tenho que cuidar cada pontinho. Primeira coisa que eu vou fazer é ver se não tem nenhuma marquinha do corretivo, como ele tá aqui sem selar, sempre fica as marcações das dobrinhas e daí sim eu vou começar, ó. Coisas importantes, existem marcações aqui para aplicar cada sombra para que a gente não coloque uma sombra por cima da outra, para que não acumule sombra e ela pigmente. Então vamos começar do princípio que a sombra mais escura sempre vai ficar mais para dentro do olho, ela nunca vai ficar lá para fora, sempre a cor mais escura fica para dentro do olho e aos pouquinhos a gente vai clareando. Então a sombra mais escura a gente vai aplicar aqui no primeiro pontinho, a sombra intermediária a gente vai aplicar aqui no segundo pontinho e a sombra mais clara, que é a que a gente consegue fazer o degradê com a pele, o esfumado, que é esse primeiro tom que a gente vai começar a aplicar, vai ficar aqui mais próximo da sobrancelha, no terceiro pontinho. Então eu venho com essa sombra e eu vou fazer a marcação, ó. Primeiro pontinho, deixa eu pigmentar um pouco mais. Segundo pontinho, ela fica bem entre o recortezinho do côncavo e um pouquinho mais pra cima na pálpebra fixa. Vou colocar mais um pontinho aqui, como se eu estivesse subindo. A gente precisa subir, a gente precisa deixar essa sombra no ângulo como se fosse encontro à sobrancelha, por isso vai levantar esse olho, né? Fiz os pontinhos de marcação, agora eu vou fazer outros pontinhos pra unir, como se fosse um traço. E agora com o mesmo pincel eu vou começar o esfumado. Eu tiro um pouco do excesso da sombra no guardanapo e eu vou com a minha mão muito leve, na bordinha apenas, eu não passo o pincel por cima da sombra e sim só na borda. E eu vou esfumando essa bordinha, ó. E aqui no final eu sempre puxo próximo à sobrancelha para dar acabamento, né? O esfumado não pode ter um fim, ele não pode ter uma marcação, então a gente precisa puxar ele para ele ficar com o final também degradê, difuso, só na bordinha. Essa parte de baixo aqui a gente não precisa se preocupar com o acabamento, porque quando a gente fizer a linha d'água, o esfumado inferior, a gente vai dar acabamento. Agora sim eu vou vir com outro pincel, esse aqui é o pincel Desmancha Qualquer Marcação, esse aqui é da Ico, o Ico 030, um pincel muito macio. Ele não está com sombra, ele só vem aqui para me ajudar a desmanchar. Então eu venho na borda, ó, quase lá na sobrancelha, e faço movimentinhos meio bagunçadinhos, ó, de vai e vem, para tirar qualquer marquinha. E essa maquiagem vai se manter sempre esfumada na borda. Olha já a diferença que dá. Agora a gente vai vir por segundo tom. Eu vou vir com o mesmo pincel, vou utilizar o mesmo pincel. E agora eu vou vir com essa cor aqui, ó, esse bordô um pouquinho mais escuro, para fazer a cor intermediária. Agora é um pouquinho mais para dentro, ó. Aplico o primeiro pontinho aqui. Eu vou pegar um outro pincel só para mostrar os pontinhos para vocês. Um pincelzinho mais durinho, mas eu não vou esfumar com esse, é só para fazer a aplicação, ó. Um pontinho aqui. Um
pontinho um pouquinho mais pra cima, mesmo ângulo que a gente utilizou pra aplicar o primeiro tom. E um pontinho aqui. Deixa eu só fazer a junção dos pontinhos. Vou pegar o pincel então que a gente vai esfumar, vou até sujar ele um pouquinho com a sombra. E agora a gente vai fazer a junção entre as duas cores, ó. Vou na bordinha, também não aplico muito a sombra por cima, o pincel por cima da sombra. Vou na bordinha entre as duas cores e começo a esfumar. Esfumado é construção, então a gente tem que ter muita paciência nessa hora e vir aplicando. Por isso que é bom ter dois pincéis, que tu vai aplicar um, pega o outro, esfuma, pega um. E a gente vai construindo este degradê. Eu sempre volto com a cor anterior para ir dando acabamento. Primeiro eu vou pegar um pouquinho mais dessa, para pigmentar mais um pouquinho. E agora eu vou voltar com a cor anterior, um pouquinho dela, e eu vou esfumando a borda. Sempre vou puxando lá pro finzinho da sobrancelha, para que esse esfumado fique difuso. Olha como fica fácil de fazer degradê entre uma cor e outra. A gente vai seguindo essas proporções de ter um espacinho para mais clara, um espacinho para intermediária e um espacinho para escura. Vocês vão ver como fica fácil de aplicar a sombra escura aqui sem ficar nenhuma marcação. Volto de novo com o pincel tira marcações, vou na bordinha bagunçando. Agora sim a gente vai para a sombra mais escura. Eu não vou utilizar a sombra preta, eu vou utilizar esse marrom bem escuro aqui, ó. Que eu chamo de preto fake. Preto que é falso, não é verdadeiro, ele é quase preto. Aqui nesse lado eu usei só esse preto fake, só esse marrom bem escuro e olha como ele parece preto. A sombra preta é uma sombra bem difícil de esfumar, então quando a gente utiliza um marrom bem mais escuro fica muito mais fácil. Dá pra usar o preto pra fazer acabamento apenas, pra fazer o finalzinho delineado, dar umas batidinhas, porque vai disfarçar bastante, vai parecer tudo preto, mas o marrom escuro facilita a vida num nível. Então vou vir com um pincelzinho aqui, esse aqui é da Macrylan, eu vou colocar o código aqui pra vocês porque ele já tá sem a referência. Ele é um pincel mais durinho, mas também de esfumar. E eu vou aplicar agora o preto na última casinha, ó. O preto fake. E vou fazendo a aplicação. Aqui o intuito é deixar bem pigmentado. E agora o grande segredo. Eu volto com os pincéis anteriores, com as sombras anteriores para construir o degradê. Ó, vou vir com bordô. Vou na bordinha. Volto com o pincel da sombra preta, fake. Esse cantinho aqui, na parte de dentro do olho, na pálpebra móvel, ainda a gente não vai se preocupar, ele vai ter degradê também. E olha como foi fácil deixar esse preto degradê com as cores anteriores. Agora a gente vai fazer a mesma coisa no cantinho interno. Vou voltar com a sombra bordô. E eu vou começar a dar batidinhas aqui, ó. Aonde ficou essa marcação de preto. Volto com o pincel do preto para fazer degradê. Agora vem um pouquinho com a sombra mais clarinha, aquele rosa envelhecido que a gente começou a esfumar. Só para tirar a marquinha que tá aqui, ó. Olha como já mudou. Agora a gente vai aplicar outras sombras para fazer essa parte mais iluminada, essa parte com sombras cintilantes. Vou vir com a paletinha aqui Soft Nude da Ruby Rose e vou utilizar dois tons. Vou utilizar esse aqui, que é o Chic, e esse aqui de cima, que é o Dream. Pincelzinho comum de aplicar sombra, venho com a sombra mais escura, a Chic primeiro, e eu vou dar batidinhas aqui, ó, entre as cores. Limpo o pincel e venho aqui, ó, entre a cor escura. Volto com o pincel que eu apliquei a sombra bordô. Agora eu vou pro segundo tom, que é a Dream, que é um pouquinho mais clarinha.
E vou dar batidinhas aqui também, ó. Caiu um pouquinho de sombra aqui embaixo. Vou vir com o meu pincel vassourinha, com pó compacto, e vou varrer para não ficar nenhuma marcação. Sombra cintilante é uma sombra muito mais esfarelenta, então ela tende a cair. Agora, para finalizar, eu vou vir com esse tom aqui, ó, bem clarinho da paleta do James, e vou fazer a aplicação nesse cantinho interno. Vou vir com um pincel limpinho para dar acabamento aqui, ó, só para não ficar nenhuma marcação. E esse olho já tá tomando forma, agora a gente vai fazer a parte de baixo. Vou vir com lápis de olho, esse aqui é da Avon Mark, lápis de olho em gel, e vou aplicar. Vou vir aqui na minha linha d'água. Uma coisa que vocês me perguntam muito, Pri, mas eu queria aumentar o meu olho. E eu gosto de utilizar lápis clarinho na linha d'água. É errado? Não, não é errado, isso é gosto, gurias. Essa técnica aqui, eu gosto em mim com lápis de olho pretinho esfumado por fora. Mas se tu quer trocar isso é só detalhe, como eu falei lá no começo do vídeo. O que eu tô ensinando pra vocês aqui não é a maquiagem em si, não é esta maquiagem com essas cores de sombra, nessa vibe mais festa, e sim o formato do esfumado, onde tu deve escurecer mais, onde tu deve deixar mais clarinho, onde tu pode destacar esse olho. Então esses são os pontos que vocês têm que aprender nessa make. Não quer dizer que vocês precisam utilizar exatamente as mesmas sombras, que tu precisa utilizar preto nesse cantinho. Tu pode simplesmente fazer uma maquiagem mais neutra, mais nude, utilizar uma sombra bem clarinha, quase que não apareça, nudezinho no cantinho interno, e um marronzinho um pouquinho mais escuro, que vai disfarçar um pouquinho mais no cantinho externo. Então aprendam a perceber os pontos que tu pode fazer no teu olho e realçar ele. Então eu vou aplicar o lápis preto na linha d'água, e o que vai destacar o meu olho é o esfumado pelo lado de fora, que não necessariamente precisa ser feito com lápis de olho preto também, para quem não gosta. Pode ser feito com lápis de olho marrom, um pouquinho mais escuro, no tom que vocês desejarem. Essa marcação aqui do lado de fora, ó, que eu vou fazer, é o que destaca o olho. Vou vir com o pincelzinho pequenininho. Esse aqui eu vou deixar o código aqui pra vocês também, é da Macrylan. E eu vou esfumar primeiramente esse lápis de olho. E agora eu vou vir com a sombra bordô mais escura. E vou dando batidinhas por cima desse lápis. Até mais ou menos o meio do olho. Limpo meu pincel, tiro o excesso no guardanapinho, agora eu vou esfumar a bordinha, ó. Aqui, ó, eu consigo ver que ficou uma marquinha. Uma sombra um pouco mais clara juntou com uma sombra mais escura. O que que eu faço? Eu venho com preto fake, com esse pincel pequenininho mesmo. E eu dou batidinhas aqui, ó. Pra conseguir fazer a junção. Como os esfumados já estão todos preparados aqui por baixo, é muito fácil de não deixar marcado, ó. Só pra fazer essa junção mesmo. Agora eu vou vir com aquele rosa envelhecido. E vou vir aqui com a Dream, da paletinha da Ruby Rose. Pra finalizar, venho com a sombra clarinha que a gente aplicou na parte de cima também e dou um pontinho de luz aqui. Pra disfarçar essa marcaçãozinha que eu deixei aqui embaixo quando caiu a sombra, eu vou vir com pó compacto clarinho, pincel bem fofinho, pincel comum, ó. E vou esfumar com um pó compacto aqui da cor da minha pele, e ele vai tirar qualquer imperfeição que tenha ficado aqui, ó. Volto com rosa envelhecido pra ir na bordinha. Agora o truque do delineado. Vou vir com o delineador, esse aqui é da Jolie Jolie. Ele tem um aplicador bem fininho, por isso que eu gosto muito dele, o queridinho da vida. E a gente vai fazer esse delineado para destacar ainda mais esse olho. O que que a gente precisa fazer para o delineado destacar? A gente precisa deixar ele bem fininho no cantinho interno e precisa deixar ele um pouco mais grosso no cantinho externo. Ele vai ser um delineado que sobe, aquele delineado na diagonal, porque isso vai levantar esse olho ainda mais. Então esse é um ponto bem importante que vai realçar esse olho. Então começa do cantinho interno. E eu subo, ó, como se eu estivesse subindo uma montanha. Ele não vai no ângulo retinho, ele vai subindo. E ele vai acabar ali na sombra preta. Vou subir um pouquinho mais.
E isso dá aquela levantada no olho. Vou vir com o pincel que a gente usou, a sombra preta fake, marrom, e vou dar batidinhas nesse finzinho aqui, ó. Se precisar, se não estiver disfarçando, vem com preto mesmo. Pega a sombra preta na pontinha do pincel e dá batidinhas. Essa sombra marrom bem escura que eu tenho aqui, o preto fake, ele disfarça super bem. Se a tua não tá disfarçando tão bem, nessa hora tu pode vir já com preto mesmo e dar o acabamento no final. Agora eu vou aplicar a máscara de cílios, tanto em cima quanto embaixo. Antes de eu fazer a sobrancelha, antes de eu desenhar a sobrancelha, eu vou vir com esse pincelzinho pequeno aqui que eu utilizei da Macrylan, limpinho, com a sombra clarinha que a gente utilizou para iluminar o cantinho interno, e vou no ponto alto, ó. Vou desenhar minha sobrancelha, vou vir com a pastinha da Love Beauty, essa aqui é a Blonde, pincelzinho de sobrancelhas da Macrylan W104, vou fazer o desenho. Lembrando que quando a gente vai pigmentar a nossa sobrancelha, uma sobrancelha um pouquinho mais arqueada, um pouquinho mais levantada também vai aumentar e vai levantar esse olho mais caidinho. Gelzinho de sobrancelhas da Ana Paula Marçal, essa aqui é na cor Cocoa, pra dar aquela realçada no pelinho. Agora eu vou fazer a aplicação do cílio postiço, e isso é um ponto importante também. Muitos de vocês me perguntam, Pri, mas precisa ser um modelo de cílio postiço grande, com volume? Esse que eu apliquei é sim um cílio postiço grande com volume. Esse aqui é o modelo G806 e ele é bem grandão e volumoso. Eu adoro esse tipo de cílio, mas para quem não tá acostumado, para quem não gosta de cílio postiço, que vá incomodar, que vá fazer aquela sombrinha em cima do olho, dá para utilizar sim outros modelos. Aqui é uma opção, esse aqui é o A21, ele é no mesmo estilo gatinho e isso sim vai destacar esse olho. O que acontece? O modelo gatinho, ele faz como se fosse este esfumado preto que a gente fez. Ele esconde mais o cantinho externo, onde tem aquela dobrinha, onde é mais caidinho ele levanta, porque ele esconde, né? Ele tem mais pelo naquela região. E o cantinho interno, que é o cantinho onde a gente ilumina, onde a gente clareia, ele é mais curtinho. Então ele faz já naturalmente esse esfumado, esse levantamento de olhos de pálpebra caída e pálpebra gordinha. Então esse é o modelo mais indicado para quem tem o olho mais caidinho, pálpebra caída, pálpebra gordinha, que quer realçar e quer levantar o olhar. Então tem vários outros modelos. Então tem esses dois aqui e vários outros modelos. Sempre optem por cílios no formato gatinho, que é o cílio mais curtinho no cantinho interno e mais longuinho no cantinho externo. Maquiagem pronta! E aí me conta, tu gostou dessa maquiagem? Tu acha que é possível reproduzir ela? Então, espero que vocês tenham gostado. Utiliza as técnicas que eu ensinei aqui, pega os pontos que vão realçar esse olho e te joga. Não te prende nas cores, não te prende se é uma maquiagem mais escura ou mais clara, e sim nos pontos que eu te expliquei que vão realçar e disfarçar esse olho. Não esquece então de dar teu like, de curtir esse vídeo, de compartilhar ele com as tuas amigas para que mais mulheres possam aprender a como destacar o olho. Como eu falei, muitos de vocês me mandam um recado me perguntando como faz para destacar esse olho mais caidinho, pálpebra caída, pálpebra gordinha, e eu fiz então mais essa técnica para vocês. Se tu tá chegando agora, tem vários outros vídeos sobre esse assunto aqui no meu canal. Te inscreve aqui no canal e também não deixa de me seguir lá no Instagram, @PriCardosMake, porque lá eu mostro para vocês todo o meu dia a dia e também dou várias outras dicas. Espero que tu tenha gostado, a gente se vê no próximo vídeo e não esquece de deixar teu comentário aqui embaixo, deixando sugestões para os próximos vídeos, o que tu quer aprender, qual tua dúvida e o que tu achou desse vídeo também. A gente se vê no próximo vídeo, um beijo e até mais!